Vamos dar uma olhada em como a publicidade funciona hoje em dia. Às vezes, ela está tão na nossa frente que a gente nem percebe. Se prepara para começar a ver as coisas de um jeito um pouco diferente. Essa pergunta parece meio aleatória, né? Mas a resposta conecta mais de um século de muita criatividade e, claro, de poder de persuasão. Vamos desvendar esse mistério juntos. Bom, a primeira parte da resposta está naquela publicidade que não parece publicidade, sabe? Aquela que se mistura no meio do que a gente está assistindo de um jeito tão natural que fica quase invisível. O nome disso é Product Placement. A ideia é bem simples. Em vez de parar o filme para passar um comercial, a marca entra na história. Ela vira parte do cenário, um acessório, quase um personagem. E é aí que está a mágica, porque a propaganda se disfarça de roteiro. Um exemplo que todo mundo conhece? Top Gun. Aqueles óculos de sol não eram só um acessório do personagem, eles viraram um ícone, um símbolo. E o resultado? As vendas da Ray-Ban dispararam. Isso só prova o poder que existe em conectar um produto a uma imagem de sucesso, de heroísmo. Só que essa arte de se misturar não ficou só nas telas do cinema, não. Ela evoluiu e pulou direto para a tela que a gente carrega no bolso todo santo dia. A lógica é exatamente a mesma, mas o palco agora é outro. Pensa só nos vídeos de unboxing. A propaganda deixou de ser aquela coisa que interrompe o que a gente está vendo para se tornar o próprio conteúdo, uma experiência que a gente quer assistir. E aqui está o pulo do gato. No cinema, o objetivo é a marca ser vista dentro de uma história inventada. Já nas redes sociais, o objetivo é o endosso, é a percepção de que aquilo é uma recomendação real de uma pessoa de verdade. Tá, mas por que essa abordagem funciona tão bem com a gente? A resposta não está na tecnologia, não. Está na psicologia humana. O poder dos influenciadores se apoia nisso aqui: autenticidade, confiança e proximidade. Eles não estão só vendendo um produto, eles transformam a publicidade num conselho, quase numa dica de amigo, sabe? E isso, nossa, muda completamente o jogo, porque mexe direto com o nosso desejo de consumir. Agora, e se eu te dissesse que essa ideia de fazer o público interagir, de engajar, não é tão nova assim? Pois é, ela tem mais de um século. Exatamente. Muito antes de existir clique, like, arrasta para cima, os anunciantes já estavam quebrando a cabeça para encontrar um jeito de fazer o leitor participar da propaganda. Incrível, né? Pensa só, uma ilusão de ótica no anúncio de 1908. Isso é interatividade pura, usando a tecnologia que eles tinham na época. Papel, tinta e a nossa curiosidade. É, basicamente a mesma lógica de um filtro de realidade aumentada, só que um século antes. E não para por aí. No mesmo ano, tinha um outro anúncio que era um enigma, que transformava o leitor num detetive. Isso prova que essa busca por engajamento não é uma invenção da era digital. É uma coisa que a publicidade sempre buscou. Bom, a gente já viu as estratégias de ontem e as de hoje. Mas, no fim das contas, como é que a gente pode se proteger e consumir de forma mais consciente? Vamos falar um pouco sobre linguagem e sobre a lei. Para pensar. Toda propaganda é, no fundo, uma promessa. Mas e aí? O que acontece quando essa promessa não é cumprida? A resposta está na lei. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro. O que foi anunciado tem que ser entregue. Simples assim. Se a empresa não cumpre, quem consumiu pode exigir o cumprimento da oferta, aceitar um outro produto que seja equivalente ou até cancelar a compra e receber o dinheiro de volta. Ou seja, publicidade não é só papo, tem força de contrato. Mas, além da lei, a nossa maior defesa é o conhecimento. É ficar de olho, porque o principal campo de batalha da persuasão é a linguagem. Uma única palavra pode mudar tudo. Olha só a diferença. É sutil, mas é poderosa. Não perca tempo, soa como urgência, como se uma oportunidade estivesse escapando. Já não é perda de tempo, soa como uma garantia de qualidade. A emoção que cada uma dessas frases provoca na gente é completamente diferente. Outro exemplo clássico, mal chegou e já acabou, cria aquela sensação de escassez, de urgência. Já não há tempo mal para comprar, sugere que a decisão é sempre boa, não tem pressão. Cada palavra é escolhida a dedo. E para fechar, descrição e descrição. Uma letra que muda tudo. Uma palavra vem de sigilo, cuidado. A outra vem de informação, clareza. A escolha entre uma e outra depende exatamente do que o anunciante acha que a pessoa mais valoriza naquele momento. E a gente chegou ao fim com essa reflexão. A publicidade ficou mais esperta, mais inteligente. E nós? A pergunta que fica é: como podemos acompanhar essa evolução,
usando o nosso pensamento crítico como a nossa principal ferramenta. Vale a pena ficar de olho.